Um tema meio polêmico, um tema um pouco medo, né? Pois é, vamos falar hoje sobre evidências do fim do mundo. Aliás, o que é o fim do mundo? O fim do mundo é a questão do seguinte, é a questão de acabar tudo, é a questão de tudo mudar e a questão de tudo acabar. Pois é isso mesmo. Como as pessoas veem isso? Através de sinais. Pois é, você vê através de sinais. Mas o fim do mundo que eu vou falar hoje é o fim do mundo bíblico, que não é o fim do mundo bíblico, é o fim do mundo real. Isso aqui não precisa, não é necessário ver texto da Bíblia, é necessário você aprender, mas não é necessário você conviver com texto direto, mas sempre é bom provar para as pessoas que não conhecem. Então, se a pessoa não conhece a Bíblia de jeito nenhum, procure ensinar via os textos da Bíblia. Lembrando que a Bíblia, ela ensina, é um livro que te ensina sobre como é que vai ser os últimos dias, como é que você vai se ver dentro e ver se você está apto para passar o fim do mundo. Mas antes de você estar apto a enfrentar o fim do mundo, você precisa saber que você já está enfrentando o fim do mundo. Pois é, você já está começando a enfrentar vamos dizer, os ingredientes para o fim. Então, na verdade, já estamos mexendo a massa do fim. Mas em produção, Israel, isso aí é muito tempo, vocês falam isso, pois é. Mas se você comparar, as coisas estão acontecendo rápido. Mesmo que sejam em 100 anos, por exemplo, mais de 100 anos, você vê que já está tudo certinho para acabar tudo. Pra você ter ideia, Satanás ele foi expulso do céu em 1914. Mas antes disso ele atormentava a terra? Sim, ele atormentava a terra. Mas ele descia para a terra e subia para o céu. Como alguns desastres, né? Há muito tempo atrás tiveram vários tipos de torturas, tiveram já vários tipos de sacrifícios. E Satanás já existia e já era do mal, né? Como sempre foi, mas nem sempre foi, né? Porque ele era um anjo muito de luz. Infelizmente, vamos dizer que fosse uma inveja que causou destruindo tudo. Quando eu estava perto dele descer, alguns tempos atrás, o maior desastre que nós tivemos, conhecido até hoje, foi o Titanic. Se você olhar bem, ali já mostra a ganância das pessoas, a ganância de poder. Naquela época, a ganância de quem tiver melhor é o melhor, quem tiver pior é pior. Então, literalmente, o Starline, como demais empresas, concorriam. Por que tem a ver? O que um navio tem a ver? Com a empresa tem a ver? Tem a ver sobre a questão das pessoas ter um interesse único, o interesse de viver uma vida melhor. E muitos saíram da Europa, saíram da Inglaterra, da Irlanda, tudo certinho, com o objetivo de ter uma vida melhor na América, né? Muitos iam para o Canadá e muitos iam para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos. Então, também isso na mesma época, também tinha vários imigrantes japoneses, né? Japoneses vindo para o Brasil, mas aí já eram outras companhias, né? Navios menores. Mas ali vamos falar do Titanic, que era um navio muito luxuoso, concorrente com os demais. E não era somente o maior navio do mundo, né? Tinha dois navios do mundo. Ele e o Olympic, que dominavam os mares. Para você ter ideia do como as coisas aconteciam, como os desastres acontecem não é de hoje, já é consequência, só que hoje em dia estão piores. Se você comparar bem, o desastre acontece assim, sempre que você está desprevenido. Pois é, está desprevenido ou quando você acha que alguma coisa vai acontecer certinho e você não pensa na emergência. Então você não pensa nas emergências. Pode ver desastres hoje em dia, que você pode ver que normalmente é por doenças que estão voltando, porque as pessoas não negam mais bolas. Então, normalmente a violência é criada porque não teve educação. Então, normalmente é por fome, porque não teve cultivo, porque teve muita ganância e infelizmente o dinheiro não conseguiu comprar seu alimento. Voltando ao passado, com a época do Titanic, você pode ver que o Olympic era o maior navio do mundo e ele. O Olympic já era mais velho, em 1911, e teve o mesmo propósito, era inafundável, tinha o mesmo tanto de botes salva-vidas que o Titanic e orientava as mesmas pessoas. Então, independente se fosse o Titanic ou se fosse o Olympic que afundasse, ambos seriam a mesma tragédia. Pois ambos iam afundar a mesma velocidade, talvez o Olympic afundasse um pouquinho mais rápido,
devido às coisas dele ser mais simples, né? Mas é praticamente as peças são montadas no mesmo peso. Então, pouca coisa fizeram o Titanic ser mais pesado, mas não interfere muito na velocidade de afundar. De todo jeito, os dois iam afundando ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Então, você pode ver que, de última hora, só acreditaram na defesa do navio. Só acreditaram nas comportas, acreditavam que não ia afundar. E poucos botes para ter mais luxo, para você ter mais visão durante o mar, para você aproveitar. Porque na época não tinha foto, então você praticamente você precisava com os próprios olhos para você chegar para alguém, mano, viaja no Olympic, viaja no Titanic, viaja no Britannic, porque ele ser o Britannic siga o mesmo propósito, né? É espaçoso, é seguro, não afunda nunca. E por causa de um iceberg, todo orgulho isso acaba, resultando num desastre enorme e muitas pessoas inocentes foram. Com isso, o Titanic estava indo para Nova York e o Olympic estava de vir de Nova York para Southampton. Então era uma linha, vamos dizer, para lá e para cá, como se fosse uma linha de ônibus. Então um estava vindo de uma direção, outro vindo de outra, mas na mesma linha. Só que um estava voltando e o outro estava indo. Então ambos estavam longe do outro e um começou a afundar, que era o Titanic. Aí ele já mostra que o navio era novo, as pessoas tinham muito orgulho por causa do Olympic. As pessoas não viram a possibilidade de um naufrágio, não viram a possibilidade de se acontecer de algo errado. E isso acontece hoje, muita tragédia, muitas doenças voltando, muita ganância por causa disso, que as pessoas não pensam que pode dar errado. E com isso afundou, supostamente dando uma ilusão de salvação, afundando em 2 horas e 40 minutos, sem a previsão do Olympic chegar. E com isso as pessoas ficaram traumatizadas, não queriam ir para o Olympic quando o Carpathia resgatou. Com isso, o Olympic colocou as coisas de segurança suficiente por causa do naufrágio. E o Britannic está aí mais ainda. E mesmo assim, com a mesma ideia gananciosa, o Britannic também afundou na Primeira Guerra Mundial como um navio hospital. E a hora que a segurança dele é maior, e por causa de uma explosão, deu um curto-circuito e as comportas não fecharam. Então, você pode ver que a mesma base, mesmo tendo uma segurança a mais, porque aconteceu a tragédia, aumentar as botas salva-vidas, aumentar a segurança, mesmo assim não impediu. E olha só, normalmente vai ver se você perde alguma coisa por causa que aquilo foi maior do que a primeira. Sobrando somente o Olympic, que nem se salvou, sendo vendido por 100 mil dólares, né, porque não era nada, 100 mil euros, por aí. Não é nada comparado com a fabricação do navio, ainda mais com a época vendido como uma sucata, então não valeu nada. Então, aquela sucata, por causa aquilo ali que virou ferro, que às vezes você está consumindo alguma coisa que podia ser aquele navio, fez milhares de pessoas morrerem num navio igual, e no outro navio fez a empresa falir devido ao sua ganância. Então praticamente o mundo está assim, o mundo é como se fosse o Titanic afundando, sendo que várias coisas fazem entrar um monte de água e começa a afundar, sem bote salva-vidas suficiente para se salvar. Como você pode ver, tem muitos desastres acontecendo, teve várias inundações. Agora aconteceu na África, uma inundação. Estava acontecendo também na Austrália, inundações. Você pode ver que isso aí é tudo causado por causa que o homem não está cuidando da natureza. E claro, tem a acontecer porque são coisas que Satanás já falou que ele ia fazer. Porque ele falou que quando ele durasse vivo, ele ia fazer muito desastre na Terra. Então o Titanic, antes de descer, praticamente ele estava subindo e descendo, ele provavelmente já causou esse desastre como hobby, né? Em 1914, vamos dizer assim, o Britannic foi inaugurado e no mesmo ano que a Primeira Guerra Mundial foi causada. Mas por que a Primeira Guerra Mundial foi causada? Por causa que Satanás foi expulso do céu e foi somente largado na terra. Ele não podia voltar para o céu. Ele não podia voltar para o seu Criador. Então, ele enfurecido, ele causou a Primeira Guerra Mundial. Mas o que tem a ver o Britannic sendo um objeto? Pois é. Ali é um simbolismo que as pessoas acreditavam que também era inafundável, que era mais seguro. É um simbolismo voltado ao Titanic, não porque tem a ver com isso, mas é questão de simbolismo, tá? E isso naufragou. E olha que naufragou no local de outro navio, no lugar de outro navio, então ele naufragou inocentemente, né, por erro. A Primeira Guerra Mundial aconteceu muitas tragédias, muitas pessoas morreram, tiveram fome, como toda a guerra. E as pessoas pensaram que no fim da Primeira Guerra seria a paz. Mas depois veio a Segunda Guerra Mundial, causando muita destruição, causando o holocausto devido à
Alemanha, né, nazista. Feito várias pessoas morrerem. E também morreram, acho que alemães também, naquele campo de concentração. Pessoas que se opunham contra o governo. Então não morreram somente judeus, não. Morreram judeus nações. Então foi um ato ali que você já vê que dali, desde trás, desde antes de Satanás ser expulso do céu, já acontecia muitas coisas erradas. Então, o século XX foi marcado de muita coisa. E o século XXI começou normal, como o século XX, mais tranquilizado. E quando chegou depois de 2018 para 2019, começou as coisas de uma vez piorar. Então, o sinal das últimas coisas já está se cumprindo, que haverá muita fome, haverá muita pobreza. Então, as pessoas pensam que isso acabou, mas na verdade não acabou, é só o começo. Tudo aquilo que vocês viram no campo de concentração, mesmo se não ar pesado, em todo local hoje em dia você sente aquele peso. Até na casa, dentro da sua própria casa, você sente um peso. Às vezes, assistindo um documentário sobre isso, você sente um peso. Porque isso vai acontecer, isso vai vir coisa pior. Como, por exemplo, vai vir doenças incuráveis, vai vir doenças antigas que estão voltando incuráveis. Você pode ver o servo zumbi. O servo zumbi é novo? Não, é uma doença antiga, que está voltando e não tem cura. Então, um dos sinais para o fim do mundo é a questão de terremotos, ter muitos desastres e a fome. A fome ainda não está chegando direito, mas tem previsão de vir. Como, por exemplo, está morrendo muitos animais, está morrendo muitos peixes. Servos zumbi ficando infectados, a pessoa comia carne de servos. Imagina se dá um monte de vaca infectada, menos carne. Ninguém vai comer grama, mas imagina se de repente todo um solo uma região tinha uma grama que dá pra aproveitar pra fazer comida, e aquela grama fica infectada. Pois é, você não vai poder nem comer grama. E com isso você não vai poder comer mais nada, porque tudo vem do chão. Então vai acontecer uma enorme fome e talvez surja até canibais, porque as pessoas não vão aguentar e quer se manter viva e nunca sabe o que pode acontecer. Até havia um comentário por aí falando no YouTube de um vídeo falando não é bom nem ter filhos, realmente, não é bom. E olha que hoje em dia as pessoas nem pensam nisso, em ter filhos. Então o que está totalmente morrendo. Então outra coisa mostrando que é o fim é a falta de amor. Você pode ver, por exemplo, quando eu falei do Titanic, as pessoas ainda, tem pessoas que eram egoístas, uma querem salvar por causa do desespero, mas ainda tinha aquele consentimento que aconteceu, todo mundo foi de luto, pá, não sei o que, teve a guerra, as pessoas se conscientizaram, foi algo sério, teve o holocausto. Mas hoje em dia, tipo, morre alguém, a pessoa fala, ah, bem feito, não sei o que, tipo, ninguém tem mais impressão. Que nem eu fui no velório do meu pai, tipo, nem eu mesmo consegui chorar. Então, não é que dizer que eu sou ruim. É porque às vezes sofremos tanto e fica dentro da cabeça que a gente não fala, que nosso organismo ele sente, mas só acostuma com a tristeza. Então, é algo sério. E isso é só o começo. Então, para quem é dessa nova geração, de quem é novinho, quem é criança, muitas vezes até as crianças não vão conseguir aproveitar a infância suficiente devido à pressão, que nem aconteceu a Momo. Logo quem é aqueles pais chatos que tem medo, então tem dúvida, não vai ser consciência de desenho. Nem a infância vai poder aproveitar por causa que os caras fazem maldade. Vão se nascer traumatizadas. Por causa do Fortnite, as crianças já vão entendendo de armas muito pequeno. E antigamente o desenho também mostrava armas. Mas é tudo uma zoeira. Hoje em dia, tipo, realmente é você matar o outro pra você ser vencedor. GTA, por exemplo. GTA é um jogo que não fala que é pesado. Pá, não sei o que. Mas você vai comparar com Fortnite. Fortnite também é de arma. E é mais sobrevivência ainda, porque o Fortnite não tem arma. Ou o Fortnite não tem mapa. Então, praticamente você cria uma sobrevivência mesmo. Então você já aprende a sobreviver do mundo. Você aprende a sobreviver sem ajuda. Então, até mesmo a infância vai acabando. E quem é idoso vai vendo. Tipo, quem é idoso fala, caramba, isso aí não era assim realmente. É muito rápido. Eu que sou do século XX, final do século XX, era bebê ainda, não podia falar como que era. Mas sou do século XX. Um dos últimos, né? De novembro do século XX. E logo, não, tipo, com o tempo vai se acabando o século XX. Você vê muita gente jovem morrendo, muita gente se acabando nas drogas, muita gente roubando e morrendo, outras pessoas, poxa, vão se acabando. E
Você vê que é pouco tempo. Então, gente, isso aí são alguns sinais que acontecem. Comparações, tá? De alguns dos sinais do fim do mundo. Comparações que não é de agora. Talvez eu faça um vídeo falando sobre só de agora, ou falando sobre só o passado, beleza? Até o próximo vídeo, deixa seu comentário abaixo, é nóis e tchau!